Vini Júnior dá show no Valência, City 3-1 United, Timão eliminado e mais, rapaziada. Bora conferir a paródia que saiu lá no canal do Fute Paródias, resumão da semana dos acontecimentos aí do futebol. E depois do react a gente fala sobre tudo isso, a gente faz ali nosso pós-react. Então deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal para ajudar o canal a bater 100 mil inscritos. E é isso, bora pro react sem mais enrolações, 1, 2, 3 e play. Fim de semana teve uns trem diferentes, viu, gente? Vem com o resumão do Fute. Corinthians deu tchau, tadinho. Que farra do Gaviãozinho. Fase de tal Corinthians. Timão foi de arrasta. Ganhou um joguinho sofrido, mas não adiantou, meu filho. Já volta pra casa. Vini deu um show, bebê, e fez punho cerrado. Valência tem que aprender, respeita o malvado. E deu dó do Benfica, hein? Porto fez quase 6, Galenão zambou nos caras. Jogos Brasa! Professor, ouve aí, Dorival, por favor, leva pro Brasa. Vai, leva pro Brasa. Se ele fosse do São Paulo, acho que já tava lá, hein? E o Mengão? Gol do Queixinho com lençol. E o Carolino soltinho. O Flá venceu dando show. E ainda ergueu um troféuzinho. E o Vasco veio igual trem. Fez a luzinha sofrer. 4 nas peças, meu bem. E show do gênio, pai. Clássico no Rio, Flu não vence, hein? Clássico agitado foi de 4 que o Flu apanhou. Botafogo amassou e pôs as garras sobre a presa com o sim. Fogo no parquinho em SP, a confusão reinou. Teve gol, empatou, mas as notícias foram as tretas. Pau sem fim em Manchester, hein? O Rashford alimentou sonhos. Me lembrou o Cris de outros tempos. Isso já faz muito tempo. Agora os Devils não aguentam os rivais. Pois se o cometa chuta pro espaço igual Bright White faz, o Foden joga os diabo na vala. E o Brasa deu samba na Argentina e as mina, meu filho, vem! Show no feminino. Foi 5-1 nas hermanas. Que baile, é bom demais, deixa lágrimas na Argentina. Ganhando da Argentina. Que coisa linda, que show das minas. Paródia muito boa. Eu sou a favor do Fute Paródias lançar o resumão toda semana pra gente falar sobre os acontecimentos da semana. Essa que passou aí teve muita coisa que inclusive a gente vai falar aqui agora. E vou começar com a goleada da seleção feminina em cima da Argentina. Mas primeiro eu queria só reforçar aqui para você dar um like no vídeo, comentar aí, mano. Comenta qualquer coisa, se inscreve no canal se você não for inscrito para ajudar a meta aí de 100 mil inscritos até o final do ano. O canal tá flopadão, então só de você dar o like, comentar já ajuda bastante. E agora sim vamos falar da seleção feminina que meteu 5-1 na Argentina. Eu comemorei bastante, gostei muito, porque eu sempre gosto de ver o Brasil vencendo a Argentina no esporte, né? Seja no ping-pong, no xadrez, eu sempre comemoro. Mas o que eu mais gosto mesmo é no futebol. Eu queria muito ver a seleção masculina ganhando da Argentina, mas nos últimos jogos aí a gente só tá apanhando, infelizmente, mas pelo menos as meninas foram lá, macetaram a Argentina, gostei bastante. E falando em goleada, teve o jogo do Porto, né? Que o Galeno jogou muito bem. E aí desperta aquela dúvida, pô, será que o Galeno deveria ser convocado para a seleção brasileira? Eu acho que sim.
Eu acho que o Galeno vem merecendo uma convocação. O Samuel Lino também, outro jogador que atua na Europa, que eu senti falta dele nessa convocação. Tem o Talisca, que tá na Arábia, mas eu acho que o Talisca mereceria ser testado pelo que ele tá fazendo. Mas aí eu vejo muitas pessoas falando, mas o Talisca tá na Arábia. Pô, mano, o Cristiano Ronaldo também tá lá e é convocado para a seleção de Portugal e mete gol. Vários jogadores que estão na Arábia são convocados para suas seleções, inclusive o zagueiro, que eu esqueci o nome agora, que estava no futebol italiano e foi para a Arábia Saudita, foi convocado para a seleção brasileira, né? E também o Neymar, quando voltar, ele vai ser convocado. Só que ele também tá na Arábia. Alguém vai questionar? Eu acho que essa parada de, o cara tá no futebol árabe, não tem nada a ver. Se ele tá jogando bem, pô, dá uma chance. Eu já vi vários jogadores sendo convocados jogando na China, que é um campeonato muito mais fraco que o campeonato árabe. E, inclusive, foram para a Copa do Mundo jogando na China. Então, acho que falar que o Talisca não merece porque tá na Arábia, para mim não faz sentido. O Dorival tem que olhar assim para esses jogadores. E falando em Dorival, os caras falam, se o Galeno fosse do São Paulo, ia ser convocado. Nossa, a seleção brasileira tá cheia de jogador de São Paulo, né? Só tem 2, mano. A gente pode até considerar o Beraldo, que foi convocado muito pelo que ele fez no São Paulo, porque chegou agora no PSG. Mas são jogadores que realmente mereceram. O Beraldo, pô, monstro. É um jogador que a gente já sabia, desde quando ele estava na base, que ele seria um jogador que poderia ser importante para a seleção brasileira. O Pablo Maia é um dos melhores volantes da idade dele, né? Volantes jovens, promissores, que tem no mundo. Inclusive, ano passado ele ganhou como o melhor volante sub-20 do mundo, se não me engano. Ele ganhou até do Camavinga, ficou acima até do Camavinga. O Pablo Maia é um baita de um jogador, um moleque novo que é promissor pra caramba. E pode ser um cara muito importante para a seleção brasileira futuramente. Aí as pessoas também questionam a convocação do Rafael. Aí eu até posso concordar em certos pontos, né? O Rafael já tem uma certa idade, tem talvez outros goleiros que também mereciam, como o João Paulo dos Santos, o Léo Jardim do Vasco. Mas, rapaziada, o Rafael também é um grande goleiro. Para mim, ele tá no mesmo nível que esses goleiros que eu falei. Ele é um cara que no Brasil, para mim, é o melhor goleiro do momento. Neste momento, não tô falando que ele é melhor que o Everton, que ele é melhor que todos os goleiros, não. Mas nesse momento, o melhor goleiro que tá atuando no Brasil é o Rafael. O mais seguro, o que passa mais confiança. Então eu não vejo nenhum absurdo ter convocado o Rafael, cara. Aí eu vejo muito corintiano reclamando. Vocês queriam quem na seleção? O Cássio, velho? Pô, o Cássio nos últimos 3 anos aí só falha, mano. Vocês queriam quem também? Tava reclamando do Pablo Maia. Queria quem? Raniel e Maicon na seleção? Pô, rapaziada. Às vezes eu acho que pegam muito no pé do São Paulo. São Paulo campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa. E mesmo assim, tudo que São Paulo faz, olha lá, o São Paulo. Pô, mano, respeita também, né, rapaziada? A gente sempre respeitou aí todos os times. Não tô falando do Fute Paródias, que eu falei que eles falaram isso. Mas eu tô falando dos torcedores no geral, mano. Que, pô, a gente vê aí jogador do Fluminense convocado, Fluminense campeão da Libertadores, da hora. A gente vê um monte de jogador do Flamengo convocado. O Flamengo não foi campeão de nada ano passado, mas tem jogadores de muita qualidade. Então, pô, da hora, vários jogadores do Fluminense convocados. Aí o São Paulo não pode. São Paulo campeão da Copa do Brasil, não pode. Tem um monte de jogador do Palmeiras convocado, Palmeiras campeão do Brasileirão. Então, eu acho que essa discussão aí também não vai levar a nada, só uma opinião que eu tenho. E falando em Brasil, tem o Vini Júnior que deitou lá contra o Valência. Real Madrid foi roubado, mas o Vini Júnior fez a parte dele, né, mano? Calou a boca dos racistas. Vini Júnior que vai ter que fazer isso sempre. Enquanto ele jogar lá na Espanha, ele vai ter que calar a boca dos racistas dentro de campo em todos os jogos, porque as coisas não vão mudar, as pessoas não vão mudar, mas ele também não pode mudar. Ele tem que continuar sendo ele mesmo e jogando muito, respondendo dentro de campo. Né? Deixa os caras com as ofensas, deixa os caras cometer os crimes deles lá dentro, na arquibancada, na internet, com comentários maldosos. O Vini Júnior tem que responder dentro de campo e a gente tem que lutar contra isso também, não só quando envolve o futebol. Contra o racismo a gente tem que lutar sempre, né? Em todas as ocasiões. E, mano, o Vini Júnior representando aí os negros dentro do futebol, e eu acho que num todo, né? Até quem não acompanha o futebol se sente representado pelo que o Vini Júnior vem fazendo. Continuando aí com o tema da paródia, cara, falei do Corinthians, mas esqueci de falar, né? O Corinthians já tá eliminado da fase de grupos do Paulistão. Não vou ficar falando muito, porque o São Paulo ainda tem risco de eliminação. A gente foi roubado contra o Palmeiras, porque já era pra gente estar classificado, mas por conta desse roubo a gente tá ainda precisando vencer o último jogo para se classificar. Mas, cara, o Corinthians esse ano decepcionou, porque no começo do ano eu achei que realmente tinha acabado a farra. Eu falei, não, acho que esse ano o Corinthians vai ganhar um título, vai brigar por alguma coisa. Inclusive, quando eu fiz as previsões, eu falei que o Corinthians seria campeão do Campeonato Paulista. E os caras já foram eliminados. Vai ter um ano aí que, se não mudar,
vai ser igual ano passado, talvez pior, né? Talvez esse ano possa até ser rebaixado. Mas como eu falei, não posso falar nada ainda, vou esperar meu time se classificar para primeiro zoar os caras, porque os caras já estavam zoando o São Paulo e foram eliminados. O São Paulo tem chance ainda de se classificar, né? São Paulo ainda é o primeiro do grupo. Claro que se o Novo Horizontino e o São Bernardo ganhar e o São Paulo perder, acho que até se empatar, o São Paulo cai. Mas, mano, a gente ainda tem chance, então vamos com os pezinhos no chão. Mas é uma vergonha pro Corinthians ser eliminado na fase de grupo do Campeonato Paulista, né? E falando em Paulista, só para falar uma coisa aqui do Campeonato Carioca, né? Na verdade, uma coisa não, várias. Primeiro, sobre o Fluminense, que não vence clássico, não sei o que tá acontecendo com o Fluminense, campeão da Recopa, com todos os méritos, mas não consegue vencer um clássico. E aí a gente vê o Botafogo, o Vasco, esses times que para mim são inferiores ao Fluminense, vencendo o Fluminense, né, mano? O Botafogo eu acho que pode ainda colher alguma coisa esse ano, é porque tem muito trauma do ano passado. O Vasco, cara, mesmo o Vasco goleando no Campeonato Carioca, eu não vejo o Vasco com grandes chances de título esse ano, mas o Fluminense é um time que eu tenho uma expectativa no Fluminense e o Fluminense não tá conseguindo vencer seus clássicos, né? Pelo contrário, o Flamengo tá amassando o campeão da Taça Guanabara. E aí é a pergunta que eu quero fazer. Você que é flamenguista, você comemora a Taça Guanabara assim como um título brabo? Porque eu acho que o que vale mesmo é o Campeonato Carioca. A Taça Guanabara, pra mim, mano, é igual você vencer o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo deveria estar comemorando também por ter ganhado o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a Taça Guanabara é um campeonato ridículo. Mas se o flamenguista considera, se você do Rio de Janeiro considera, né, porque você pode falar do Campeonato Carioca mais do que eu. Eu falo isso porque se tivesse uma Taça Guanabara no Campeonato Paulista, eu não iria comemorar. Mas aí vai de vocês, né, rapaziada? Por isso que eu quero fazer a pergunta pro flamenguista. Vocês comemoram muito Taça Guanabara ou para vocês também é um título inútil? E antes de encerrar o vídeo falando da polêmica entre São Paulo e Palmeiras, eu queria só falar um pouco aqui da vitória do City, né? Que, cara, eu acho que o City vai acabar ganhando a Premier League. Venceu o clássico, né, contra o United. E o United hoje é freguês do City. O United, para mim, é maior do que o Manchester City, mas a gente tem que saber a diferença entre maior e melhor. E se a gente for falar de quem tá melhor hoje, em todos os aspectos, é o Manchester City. Então não vai sair disso. A maioria dos clássicos, quem vai vencer vai ser o City. E o City tá aí brigando pelo título de novo da Premier League, porque é o time aí que, junto com o Real Madrid, para mim, são as sensações, né? São os melhores times do mundo. E agora falando do maior do mundo, do São Paulo, né? Brincadeiras à parte, rapaziada. Torço pro São Paulo, mas também não sou tão clubista a ponto de achar que o meu time é o maior time do mundo. Mas, por que eu tô falando isso de clubismo? Por que eu tô falando do São Paulo? Por causa da polêmica que aconteceu nesse final de semana. Até reagir ao jogo, vou deixar o link aí no comentário fixado. E, cara, o que acontece? O São Paulo, ele vem sendo prejudicado no Paulistão em diversos jogos. Mas eu também não quero dizer que o São Paulo está sendo prejudicado porque querem prejudicar o São Paulo, mas sim porque a arbitragem, não só a arbitragem paulista, tá? A arbitragem brasileira é uma vergonha, é um lixo. Todo jogo a gente vê alguma polêmica. Não só no Paulistão, no Campeonato Carioca, no Campeonato Mineiro, em todos os campeonatos, na Copa do Brasil. Todo jogo, mano, a gente vê uma polêmica. Isso não é normal, eu não vejo isso na Europa. Na Europa não é todo jogo que tem polêmica de arbitragem, é raramente. Por que no Brasil todo jogo tem polêmica de arbitragem? Será que, mano, não tem um jeito de melhorar isso, cara? De preparar melhor os árbitros, de, sei lá, contratar árbitros novos? Porque não é possível, mano. São coisas bestas, mano. Olha esse jogo do São Paulo, cara. Um jogo que o São Paulo poderia ter vencido o Clássico. Seria muito importante para o São Paulo vencer esse Clássico para se classificar no Campeonato Paulista. E o São Paulo é prejudicado em 3 lances, mano. Primeiro no pênalti do Rafael. Eu, no vídeo lá do React, eu falei que foi pênalti sim. Hoje eu tenho minhas dúvidas por quê? Porque vendo melhor o lance, o Rafael pegou a bola junto com a cabeça do... Pegou mal essa frase, mas enfim. É a frase que dá pra usar. O Rafael, quando foi sair na bola, ele acertou a bola junto com a cabeça do Murilo. E nesse tipo de lance, o goleiro leva vantagem. O goleiro é a prioridade. Se for marcar pênalti em todo lance assim, vai ter pênalti em todos os jogos. Então já tenho minhas dúvidas. Mas eu acho que esse pênalti é discutível. Não marcou, vai ter polêmica de qualquer lado. Então eu não vou nem ficar falando muito disso. Mas o pênalti do Piquerez no Luciano, pra mim, foi pênalti. Eu tô vendo muitas pessoas concordando comigo e falando, o Piquerez pegou mesmo a perna ali do Luciano. Mas além de ele ter pegado a perna, uma coisa que poucas pessoas, que acho que ninguém viu, porque eu não vi ninguém comentando, é que o Piquerez também puxa o Luciano. Ele tem um contato embaixo e um contato em cima. Então, para mim, é pênalti claro. E não foi marcado. E também, a partir do momento que o juiz marca aquele pênalti
no Murilo, tem que marcar no Luciano também. Mas o lance mais absurdo pra mim, que aí sim eu tô vendo todo mundo concordando, até os palmeirenses, foi a não expulsão do Richard Rios. Tinha sim que expulsar o Richard Rios. Foi lance pra vermelho. Aquilo poderia mudar o jogo. São Paulo poderia crescer com a expulsão do Richard Rios. E o cara só levou um amarelo pelaquela entrada que poderia ter quebrado o pé do Pablo Maia, que é um jogador que está convocado para a seleção. Então acho que, cara, foram erros inadmissíveis da arbitragem. E o São Paulo tem todo o direito sim de reclamar, de fazer o que fez, porque vários jogos aí a gente é prejudicado, um monte de time é prejudicado. E, mano, tem que protestar, tem que falar, mano. Tem que ir pra cima dos caras, porque a arbitragem tá muito cômoda. Erra todo jogo e nada acontece. E aí os caras ainda querem punir o São Paulo. Puniram o São Paulo pela fala do Belmonte lá, que ele falou seu português de merda lá pro Abel, né? Como. Acho que nem foi por isso a punição. A punição foi por ter xingado o árbitro. Mas teve esse lance da xenofobia também. Cara, você chamar um cara de português de merda pode ter várias interpretações. Eu acho que não caracteriza xenofobia, cara. Não é porque ele é português que ele é um merda, não é isso. Mas também não pode chamar um cara de merda, eu concordo. O Belmonte fala merda pra caralho, tem que ser punido mesmo, porque talvez só assim ele cale a boca. Mas é fácil punir o São Paulo por estar reclamando na hora da raiva por umas atitudes erradas da arbitragem. É muito fácil punir o São Paulo. Fica muito cômodo para a Federação Paulista dar multa no São Paulo. Mas vai multar o árbitro também? Porque o árbitro prejudicou o trabalho dos jogadores do São Paulo, da comissão técnica do São Paulo, da diretoria do São Paulo, prejudicou o torcedor que foi lotar o estádio para ver um jogo e foi lá ver um assalto. Então, eu acho que o árbitro também deveria ser punido, né? Não é só o São Paulo por ter falado e se expressado diante disso tudo. É a minha opinião. E também teve o lance lá, os caras do São Paulo não disponibilizaram a área lá pro Abel dar entrevista. Só que quando o São Paulo foi jogar no Allianz ano passado, o Allianz lá, não sei quem que estava envolvido, a diretoria do Palmeiras, não deixou o São Paulo dar entrevista coletiva na área de coletiva. O São Paulo teve que dar entrevista coletiva num quartinho lá, onde os repórteres ficou tudo no chão, amontoado um no outro, num espaço menor que esse quarto aqui. Então, mano, é reciprocidade. Se você faz um ato errado lá, não reclama quando fazem com você também. E aí, mó show por causa disso. Pô, rapaziada, aí também é complicado. Mas, enfim. Eu, como São Paulino, eu sempre vou querer defender meu time. Mas nessa questão, eu tô tentando ao máximo não ser clubista. Como eu falei, o pênalti do Rafael, pra mim, eu vejo muitas pessoas falando, não foi pênalti. Pra mim, pode sim ter sido pênalti. Eu não entendo muito da regra, mas o Rafael atinge a cabeça do Murilo. Eu não acho uma polêmica ter marcado esse pênalti, mas, pô, não ter marcado o pênalti do Luciano, que também pode ser questionável, mas a expulsão do Richard Rios, né, a não expulsão do Richard Rios pra mim foi absurda. Mas é isso, mano, vamos encerrar o vídeo por aqui, tamo junto, é nóis, valeu!